Boa tarde, novamente. Vamos aqui continuando na nossa reunião de maio de 2021. Estamos no primeiro dia 25 de maio de 2021, período da tarde. Fizemos um pequeno intervalo, estamos retornando e vamos então agora para o julgamento do processo de número 31 da pauta, de relatoria do conselheiro Marcelo, o recurso da Fazenda Nacional, interessado Unilever Brasil Limitada. Só que vou fazer uma chamada rápida, nós estamos com todo o nosso colegiado completo, conselheiro Mário, conselheira Ana Cecília, conselheiro Pedro Paulo, conselheiro João Vitor, conselheiro Maurício, conselheiro Marcelo, conselheira Rita e eu, conselheira Maria Helena. Então, podemos então passar para o relatório, conselheiro Marcelo? Sim, presidente. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, em face do acórdão da COLEM da primeira turma da terceira Câmara dessa sessão, julgou na sessão de junho de 2009 pedido de revisão interposto, na época, pela Receita Previdenciária. De acordo com o relatório da decisão recorrida, temos que trata o presente pedido de revisão interposto pela Receita Previdenciária, combatendo o acórdão proferido pela segunda Câmara do CRPS, que deu provimento parcial ao recurso por maioria. Aquele colegiado entendeu que não ficou comprovado nos autos o enquadramento no que tange ao SAT no grau de risco mensalmente, conforme consignado no inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212, o que levou ao cerceamento de defesa. Aduz que a empresa obteve liminar em mandado de segurança, autorizando a recolher o SAT com base no enquadramento de cada estabelecimento na tabela CNAE. Como o contribuinte enquadrou-se na tabela de forma equivocada, a fiscalização reviu o enquadramento efetuado. Eu destaco a ementa do acórdão, no caso, o que se vai discutir discriminação dos fatos geradores, insuficiência, nulidade do lançamento, a questão da nulidade, o vício aqui, qual o enquadramento do vício aqui, se formal ou material. De acordo com o despacho de admissibilidade, o recurso foi apresentado dentro do prazo legal, foi dado seguimento, conforme despachos que eu indico aqui, determinado o novo exame de admissibilidade, conto que não havia ocorrido análise da questão relativa à natureza do vício, se formal ou material. Aí, no caso, foi dado seguimento parcial para que seja reapreciada a seguinte matéria: descrição deficiente do fato gerador, natureza do vício. Em síntese, as razões recursais da Fazenda: necessidade de comprovação de efetivo prejuízo para se decretar a nulidade por preterição ao direito de defesa e necessidade do voto recorrido indicar a natureza da nulidade, se formal ou material. Houve apresentação de contrarrazões. Em síntese, o contribuinte coloca a ausência de similitude fática entre os paradigmas e, no mérito, defende a necessidade de manutenção da decisão recorrida, que reconhece a existência de vício material em parte do lançamento. Aqui, outros assuntos que houve interposição de recurso especial pelo contribuinte, agravo, mas que foram rejeitados. Esse é o relatório. Em relação ao conhecimento, eu entendo o seguinte, já direto ao voto: recurso especial da Fazenda é tempestivo, contudo, quanto ao conhecimento, entendo que não merece ser conhecido. Aqui eu explico. O primeiro paradigma, eu destaco a ementa dele. A decisão recorrida, no ponto em que se insurge a recorrente, tratou do tema da seguinte forma: com referência ao levantamento T, que diz respeito aos valores de SAT, com base na atividade preponderante da empresa Quibon, que foi incorporada pela notificada, entendo que o relatório fiscal não explicitou de maneira clara qual a atividade preponderante da empresa, apenas se limitando a dizer que seu KNAI é tal, fabricação de sorvete. Quanto ao enquadramento por estabelecimento, verifica-se que o crédito foi lançado com base no reenquadramento da alíquota do SAT, efetuado em ação fiscal, uma vez que a fiscalização entendeu que o maior número de segurados da empresa presta serviços em atividades de risco grave. Entretanto, o relatório fiscal que acompanhou a NFLD não identifica os serviços prestados por setor na empresa, capazes de sustentar qual a atividade que envolve o maior número de segurados. Por isso, deve ser considerada a preponderante que deu suporte ao levantamento. Assim, entendo que para este levantamento houve cessamento de defesa quanto à identificação do fato gerador
devendo o mesmo ser anulado. Não é possível, com base nas informações trazidas no relatório fiscal, concluir qual a atividade preponderante da empresa, fato determinante para o levantamento efetuado. A peça fiscal deveria ter deixado claro se a maior parte dos empregados estão envolvidos em atividades de risco grave. Aí ele termina falando o seguinte: o levantamento T deve ser anulado por cerceamento de defesa nos termos do contido no inciso 2 do artigo 59 do Decreto 70.235, frente à falta de elementos que levem a concluir qual a atividade preponderante da empresa. Aqui são os termos do voto recorrido. Pela análise do acórdão paradigma, não identifico a situação fática que pudesse se amoldar próximo ao caso concreto para a abertura da instância especial. A situação deduzida no acórdão paradigma, além de tratar de tributo diverso no relatório e no voto de tal decisão, é descrita uma dinâmica totalmente diversa do presente caso. O paradigma trata de recurso de ofício relativo a lançamento de TR, em que houve o reconhecimento de ofício da nulidade do lançamento, por dois motivos. Um, em decorrência de erro na sujeição passiva, e por não ter ocorrido a devida informação ao contribuinte dos motivos que levaram à majoração de ofício da base de cálculo declarada para o ITR, por ser insuficiente a descrição dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram a autuação, tendo prejudicado o direito de defesa, entendendo constituir vício formal, podendo efetuar novo lançamento com base no 732 do CTN. A decisão paradigmática adotou os termos do voto da decisão da DRJ, no caso, e finalizou da seguinte forma. Aqui eu descrevo a decisão da DRJ, foi o seguinte: a minúcia e clareza no enunciado dos motivos que levaram a DRJ a reconhecer o cerceamento ao direito de defesa do contribuinte e evidenciam por si mesmo a absoluta nulidade do lançamento. Talvez a confusa descrição dos fatos tenha também provocado o equívoco na parte dispositiva do acórdão da DRJ de folhas 220, ao mencionar a anulação do lançamento de ofício do ITR 98, quando na verdade se trata de ITR 99, conforme se observa no auto de infração, na ementa da decisão da DRJ e no próprio relatório produzido por ela. A imprecisão do lançamento é particularmente notada na identificação do sujeito passivo, na caracterização do imóvel sobre o qual deve recair o lançamento, na descrição da motivação e respectivo enquadramento legal para a autuação. Na decisão recorrida, conforme acima identificado, chegou-se à conclusão pela ausência de identificação de serviços prestados por setor na empresa, capazes de sustentar qual atividade que envolve o maior número de segurados, e por isso deve ser considerada a preponderância que deu suporte ao levantamento. Esse fato, para a decisão recorrida, foi fator determinante para a decretação da nulidade, por cerceamento ao direito de defesa. No caso, entendo que a decisão recorrida, ao contrário do paradigma, entendeu pela ausência de comprovação, por parte da fiscalização, dos elementos fáticos necessários para o lançamento, constituição da contribuição previdenciária. Portanto, enquanto uma decisão entende pela motivação imprecisa dos fatos, que é o caso do paradigma, e erro na sujeição passiva, no acórdão recorrido entendeu pela inexistência ou falta de elementos probatórios para a constituição válida do lançamento, inclusive não definindo se a nulidade é por vício formal ou material, não cabendo a essa instância revisora classificar o revisora entre aspas, né? Eu vou retificar aqui. Essa instância classificar ou reclassificar o vício, se não há similitude fática demonstrada para tanto. No segundo paradigma, eu indico a ementa dele logo abaixo. Outro sim, em relação a esse paradigma, entendo que não merece prosperar a pretensão da recorrente para a análise do conhecimento de seu apelo. Tal paradigma trata de lançamento de COFINS, contudo, em sua decisão, adota o seguinte entendimento para decretar a nulidade. O recorrente alega em preliminar que o auto de infração é nulo, por cessamento do direito de defesa, tendo em vista que não houve a perfeita descrição dos fatos e enquadramento legal. Também não foi demonstrada a forma de determinação da base de cálculo tributado. No auto de infração, a folhas 2, a descrição da infração foi feita da seguinte forma. Ele descreve aqui. Em seguida, o auditor fiscal relacionou as bases de cálculo tributadas e os dispositivos legais infringidos. Foram juntados ao auto de infração cópia de balancetes
maio de 92, agosto de 94, sem nenhuma informação adicional. Não foi elaborado o termo de verificação fiscal ou documento assemelhado que pudesse esclarecer ao contribuinte a razão da tributação. Examinando-se as normas supratranscritas, constata-se que faltou ao auto requisito essencial, ou seja, descrição do fato que seja autuação, bem como especificação da matéria tributável, uma vez que entidade sem fins lucrativos foi tributada sem a devida justificação e sem a devida indicação de quais receitas da associação desportiva foram equiparadas a faturamento, para efeito de incidência da COFINS. As 4 diligências determinadas por este colegiado não seriam capazes de retirar os vícios de nulidade que permeiam este procedimento. Poderiam, no entanto, saneá-lo, trazendo como consequência a anulação da decisão recorrida e a reabertura do prazo para impugnação, para que se garantisse a ampla defesa nas 2 instâncias. No entanto, as informações coletadas nas 4 diligências não foram suficientes para esclarecer quais receitas estatutárias da recorrente foram tributadas. Aí foi acolhido a preliminar de nulidade com consequente cancelamento do auto. No meu voto, verifico que o paradigma acima não serve para demonstrar divergência jurisprudencial, uma vez que o relato fático e a interpretação da legislação indicada não foi tratada no presente caso, sendo que a decisão paradigmática não faz referência por qual vício foi reformada, apesar de constar apenas na ementa do acórdão se tratar de vício formal. Contudo, decisão recorrida não trata do tema, não cabendo essa instância especial a sua análise ou reclassificação, sem a demonstração adequada da similitude fática e jurídica do caso, além da impossibilidade da revisão dos elementos fáticos tratados na decisão recorrida. E aí, nesse caso, eu voto pelo não conhecimento do recurso especial. Está sem áudio, presidente. Essa parte não tinha sido por contrariedade à lei? Ou à evidência de prova? Porque, pelo que eu vi no primeiro despacho de admissibilidade desse processo, será que eu estou... Isso aqui é o da Unilever, certo? Não Sim, é isso? presidente. Isso. É o 4260. Uhum. Deixa eu só achar em que folhas está o último despacho mesmo de reexame, tá? Porque ele, salvo engano, ele até afastou essas questões. Mas se for, está errado, porque se a Fazenda recorreu por contrariedade à lei, não tem que ver divergência, e realmente não foi unânime essa decisão. Porque, veja, eu estou vendo lá num dos volumes, tá? Num dos volumes. Porque... A senhora diz que não foi unânime em relação lá atrás, na revisão? Não, é porque o acórdão recorrido, ele por unanimidade decadência e por maioria essa nulidade. Vencido Perfeito. fulano de tal que voltou pela nulidade da decisão de primeira instância. Então, essa parte da nulidade, creio que era recurso por contrariedade à lei, que era não unânime, agora, menos que tenha desqualificado como recurso por contrariedade à lei, porque se for contrariedade à lei, não tem que ter divergência. Só fiquei com dúvida por causa disso, que eu fui olhar justamente o recurso. Deixa eu só verificar aqui em que folhas estão, presidente, só um minuto. O acórdão recorrido, ele está dizendo assim, acórdão por unanimidade de votos, 150, acatar preliminar de decadência, tá? E, por maioria de votos, dá provimento parcial ao recurso nos termos do voto, parcial ao recurso nos termos do voto. Vencido o conselheiro fulano que votou pela nulidade da decisão de primeira instância. Creio que depois tem o recurso que eu vi da Fazenda, ou pelo menos o primeiro despacho, ele tá acatando como sendo os 2 recursos, a parte não unânime, teria que ser pela divergência, né? E a parte unânime, desculpe, a parte não unânime pela contrariedade, a parte unânime, sim, teria que ser pela divergência. Aí deixa eu ver aqui. Eu segui, presidente, o despacho de admissibilidade, folhas 2.791 a 2.795, que consta.
Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aduziu, voto com tutor. Tem muitos despachos de admissibilidade nesse processo aí, né? Sim. Acho que tem, se eu não me engano, são 3 ou 4. Fora os do contribuinte. Olha aqui, está dizendo aqui, ó, ora, proferido o recurso, está botando o artigo 4º do regimento, que ainda era o 256, e a gente também reitera isso, ressalvando-se para que as decisões proferidas até a data do antigo regimento, né, da 256, até o anterior a 256, então, ou seja, julho de 2009, né, 1º de julho de 2009, estava resguardado o direito de apresentar recurso por contrariedade à lei. Então, eu creio que foi no primeiro despacho está dizendo que é isso. Aí eu não entendi por que depois eles reformularam, só isso que eu queria entender. A data do recurso é setembro de 2009. Não, é junho, 2 de junho de 2009, Rita. O acórdão? Não, o recurso. Não, é a decisão. O artigo 4º do nosso regimento e da 256, tá? Porque aí está ainda na fase da 256, ressalvou, é uma regra de transição. Artigo 4º da 256, também nós reiteramos isso. Resguardou para os recursos, para as decisões proferidas até a data da vigência do novo regimento, estava garantido esse recurso. Os recursos que acabaram. Era recurso de ofício para a Câmara Superior, né, quando dava provimento a recurso de ofício, recurso voluntário à Câmara Superior, era o agravo, e era esse recurso. Foram os 3 que acabaram com a 256. E aí se vê essa regra de transição no artigo 4º e 5º da 256. Aí, aqui, ó, a decisão foi 2 de junho de 2009. Né? E aí ela está dizendo aqui que nisso, agora tem que ver por que não desqualificar esse recurso, porque aí não teria que ver a admissibilidade. Ó, o primeiro despacho de admissibilidade, eu acho que o que ela trouxe aqui foi só para a parte unânime, essa divergência, esses paradigmas. Vamos ver aqui o primeiro despacho de admissibilidade. Ó, ele diz assim, ó, logo no início lá do conselho, depois, eu estou aqui, a folha aqui, eu não estou... A parte unânime foi decadência? A parte unânime foi decadência? Decadência. Os paradigmas aqui tratam de nulidade, né? Pois é, mas... Eu acho que ele apresentou o recurso com base nos 2 fundamentos. Os 2 recursos para as mesmas matérias, na verdade. Trata-se de recurso especial de divergência e de contrariedade à Câmara Superior, à lei. E de contrariedade à Câmara Superior. Não é de contrariedade. Contrariedade à lei é evidência de prova. Era esse. Né? E era de contrariedade à Câmara Superior. Imagina que alguém vai recorrer contra a Câmara Superior. Mas aí, ó, entendimento contido no acordo, contra esse entendimento, aí a recorrente apresentou como... Aí eu tenho que olhar aqui o que foi, ó, pelo entendimento dos acordos, não cabe nulidade do lançamento. O recurso é tempestivo, confrontando-se contra a contrariedade. A recorrente alega que a decisão recorrida teria afrontado o disposto no artigo 10.10.10, né? Nas quais a autuada demonstra conhecimentos. Portanto, em tese, o acordo recorrido pode ter contrariado, e ele deu o segmento. Pode ter contrariado os dispositivos, assim como pode ser confirmada a evidência de prova. Era o que se fazia no caso desse recurso, que você não podia entrar no mérito, né? Se contrariou, não contrariou, porque esse mérito era da Câmara Superior, com fundamento no artigo 67, aprovado, dá seguimento no presente recurso. Aí eu não sei o que isso quer dizer, porque a Fazenda recorreu claramente também por contrariedade à lei, né? Então, eu não sei por que o... Aí, quando... Eu acho que quando chegou... Eu acho que vou ficar com uma vista de mesa desse processo, porque eu acho que só eu estava presente aqui nesse momento,
em que se discutia isso. Acho que não tem mais ninguém. Pedro Paulo, você. Pedro Paulo, você também. Lembra disso? Já estava assim quando eu cheguei, presidente. Não é do seu tempo, não, né, Pedro Paulo? Tá bom, tá bom. Eu vou ficar com uma vistinha de mesa, aí eu peço só para o nosso suporte não ainda retirar de pauta, porque eu vou só olhar direitinho, que eu quero ver certinho o que aconteceu em cada coisa. E depois aqui teve uma revisão, né? Teve uma revisão, um despaço-saneamento. Alguém entendeu que não tinha sido analisado os paradigmas. Claro, ele deu por contrariedade à lei, eu acho. E aí, se foi... Eu acho que aí, se foi dado contrariedade à lei, não tem como, se era outro tipo de recurso, não precisava de demonstração de divergência, tá? Aí só vou olhar direitinho, viu? De hoje para amanhã eu vejo isso. Tá Perfeito, bom? presidente. Então, eu vou ficar com uma vista de mesa, tá? Eu baixei o processo na minha pasta, tá, presidente? Tá certo, obrigada. Vista de mesa para a conselheira Maria Helena, porque como tem muito volume, e está difícil de localizar os documentos, quero fazer uma coisa direitinha para mostrar para vocês. Mas entendeu como é? Até no manual de admissibilidade tem essa parte desse recurso que é só uma residual, mas a gente está pegando coisa antiga. E às vezes a Fazenda fazia isso mesmo. Eu já sei até por que foi que ela botou as duas coisas. É porque... Presidente, lá no manual vencido o conselheiro fulano que anulou, mas ele anulou o decisão de primeira instância. Aí eu acho que ela pensou assim, vai que eles entendem que isso aí é unânime porque foi tudo nulidade. Sei lá. Eu imagino que foi isso, né? Porque ninguém, tendo claramente a certeza de que foi por maioria, ninguém vai, que podendo apresentar por contrariedade à lei, vai apresentar porque aí você demanda toda uma pesquisa de divergência. Bom, o que é, Marcelo? Não, quero saber se lá também tem recurso no manual, se tem recurso voluntário à Câmara Superior. Porque esse é um tipo de recurso que eu tenho, acho que eu já comentei com a senhora, inclusive. Esse daí, o recurso voluntário, é um que acabou. Recurso voluntário à Câmara Superior, quando se dá provimento a recurso de ofício, aí antigamente podia ter recurso voluntário, porque a pessoa não teve essa fase, né? Aí podia recorrer para a Câmara Superior. E tinha também o agravo. Foram os três recursos que acabaram com a 256 e fez essa regra de transição nos artigos 4º e 5º. E a gente também reproduziu isso, porque ainda tem, você veja, até agora já é a 343 e ainda temos coisa dessa época, né? Tá certo? Mas eu dou uma olhadinha, viu? E para a gente fazer já a coisa mais... Ok, presidente. Obrigado. Bom, agora então... vamos, então, passar para o próximo, conselheiro. Deixa eu só ver aqui qual é o próximo. O número 31, então, ficou com vista de mesa, né? Que nessa reunião, não sei se hoje, acho que não, mas amanhã, com certeza, eu vou trazer direitinho. E no 32 da pauta, agora vamos para o 32 da pauta, também de relatoria do conselheiro Marcelo, recorrente via ação Bristol limitada, recurso do contribuinte. Trata-se de recurso interposto pelo contribuinte e devedores solidários, em face do acórdão da primeira turma da terceira Câmara, que julgou em setembro de 2018 o recurso voluntário do contribuinte e dos responsáveis solidários, que, de acordo com o relatório fiscal de folhas 35 e 50, refere-se aos seguintes lançamentos. Aqui identifiquei todos os lançamentos, mas eu adoto como complemento do relatório do acórdão, fica mais claro. De acordo com o relato fiscal, de folhas 35 a 50, o sujeito passivo, mediante intimação para esclarecer a compensação efetuada, inicialmente apresentou um histórico relativo à ação fiscal desenvolvida junto à Secretaria Municipal de Transporte de São Paulo, vinculando os valores de compensação declarada aos créditos previdenciários lançados através dos processos tais e tais, que se referiam à retenção de 11%, prevista na Lei 9.711 de 98, incidente sobre as notas fiscais de prestação de serviço emitidos pela Via Sul Transportes Urbano, no período de 1 de 2006 a 12 de 2010. Diante da declaração em GFIP pelo sujeito passivo de créditos inexistentes, a fiscalização efetuou a glosa da compensação indevida, informada nas competências 1 de 2011 a 13 de 2011,
e aplicou a multa isolada prevista no artigo 89, parágrafo 10 da Lei 8.212. Aqui a ementa do acórdão, eu destaco. O contribuinte foi intimado do resultado, apresentou do resultado do recurso voluntário, interpôs juntamente com os devedores solidários o recurso especial, visando rediscutir diversas matérias. Aqui eu vou já identificar a matéria que foi conhecida apenas, foi em relação à inocorrência da responsabilidade solidária dos administradores, aí com base no 353 do CTN. Conforme o despacho de admissibilidade, consta de forma sintetizada as razões recursais. As recorrentes alegaram que é uníssono na jurisprudência o entendimento de que o mero inadimplemento da obrigação de recolher o tributo não representa justificativa para se postular a responsabilização dos administradores com base no inciso 3 do artigo 135 do CTN. A Fazenda apresentou contra-razões, defendendo o lançamento e a decisão recorrida requerendo a manutenção da responsabilidade dos solidários. E, ao final, requer a negativa do provimento do recurso do contribuinte. Quanto ao conhecimento, o recurso especial dos recorrentes é tempestivo, contudo, quanto ao conhecimento, entendo que merece melhor debate. Aqui eu faço análise dos paradigmas. Paradigma número 1, com efeito, a decisão recorrida discorre acerca do debate sobre a existência da responsabilidade dos sócios, na forma do 1353 do CTN, questionada no recurso voluntário e no presente recurso especial, conforme parte do aresto abaixo reproduzido, naquilo que é importante para a solução da lide. Diz o acórdão recorrido. Com relação à responsabilidade solidária dos sócios administradores, temos as seguintes considerações. A responsabilização dos sócios administradores do sujeito passivo, aqui ele indica as pessoas físicas, pelos créditos tributários cobrados nos autos de infração, os debitcades tais, não teve como fundamento a simples falta do pagamento do tributo, situação que não configura como asseverado na impugnação e como julgado sistemático do artigo 543-C, o repetitivo, no RESP 101.728 do STJ, hipótese de infração à lei que acarrete a responsabilidade solidária do sócio prevista no artigo 1353. Na realidade, a inserção de créditos inexistentes no campo compensação e a ausência de informação do Código outras entidades na GFIP é que materializou a infração à lei prevista no artigo 353 do CTN. Devem responder pela infração todos os sócios que, na condição de administradores do sujeito passivo, detinham o poder decisório quanto às declarações a serem prestadas ao fisco. Os artigos 5 e 7º do Contrato Social, consolidado, registrado na GCESP, estabelece que a gerência da sociedade é exercida por todos os sócios, que os cargos de gerência são pessoais e intransferíveis, não podendo ser exercidos por terceiros, mediante delegação de poderes ou por procuração. Deve ser mantida a responsabilidade solidária dos sócios administradores do sujeito passivo, pelos créditos tributários cobrados neste lançamento, com base no 353 do CTN. O relatório fiscal de folhas 35 e 50 tratou do assunto da seguinte forma, diz aqui a fiscalização: a conduta dos administradores de gerir a fiscalizada, prestando declaração falsa em GFIP, no que concerne a compensação de créditos inexistentes, bem como deixando de informar em GFIP o código de outras entidades, fundos, com o evidente intuito de zerar a contribuição devida aos terceiros, implica na responsabilidade tributária nos termos do artigo 353 CTN, devido à atuação com infração à lei. Em primeiro lugar, cumpre-nos trazer à baila que essa responsabilidade tributária de terceiros, consoante entendimento perfilhado pelo STJ, tem natureza de responsabilidade solidária e decorre tanto de ato culposo quanto doloso. Mesmo sendo necessária a demonstração apenas da culpa, faz pertinente que os sócios administradores, no mínimo, tinham conhecimento, consentiam com os atos apontados anteriormente, pois é absolutamente verossímil acreditar que, na posição de administradores da pessoa jurídica, não teriam conhecimento da prática da falsa declaração em GFIP. Aí, quanto ao primeiro paradigma colacionado,
ele decide a matéria da seguinte forma: no que tange a responsabilidade dos sócios, o artigo 35 estabelece hipóteses de responsabilização pela prática de atos infracionais ali descritos. Para aplicação desse dispositivo, é necessário, preliminarmente, que seja identificado expressamente qual ato infracional gerou o enquadramento e quem o praticou. Mas não é só isso. O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração da lei societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade. Isso porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo. Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar responsabilidade é aquela de natureza societária. Então, o objetivo deste artigo é justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos interesses da sociedade. Sob essa ótica, com todo o respeito à autoridade lançadora, entendo que não houve a identificação da prática de atos pelos sócios administradores que justificasse a responsabilização nos termos efetuados, afirma a autoridade fiscal. A empresa contribuinte fiscalizada apresentou cópias de notas fiscais como comprovação de despesas deduzidas da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Todavia, intimada a apresentar comprovação de pagamento dessas despesas, não apresentou qualquer documento hábil. Por conta disso, tais notas foram consideradas comprovação inidônea de despesas. As pessoas a seguir, na condição de sócios da empresa contribuinte, ao apresentarem tais documentos inidôneos, praticaram infração à legislação tributária. Visto que no que se refere à matéria tributável, a descrição das irregularidades envolve exclusivamente a omissão de receitas pela pessoa jurídica, mas não trata da individualização de conduta dos sócios administradores, voltada ao prejuízo da empresa, motivo pelo qual acato a exclusão dos coobrigados da relação jurídica. Por sua vez, o recorrente questiona nas razões especial a necessidade de comprovação da conduta dolosa dos sócios para a aplicação do 135. Ele diz: todavia, no caso em comento, observa-se que não há qualquer embasamento ou elemento probatório que tipifique a eventual conduta dolosa praticada pelos recorrentes, sendo certo, agente fiscal e passivo, pessoas físicas que não guardam qualquer relação com o fato jurídico, com base em rasos indícios. O paradigma trazido à colação não traz discussão acerca do mesmo assunto do caso concreto, relativo à glosa de compensações efetuadas com crédito previdenciário, mas relativo a notas fiscais utilizadas como despesas e deduzidas da base de cálculo do RPJ CSLL, sendo que a motivação é diversa da presente no relatório fiscal, indicado no acórdão recorrido. O acórdão paradigma afasta a responsabilidade dos sócios unicamente por entender que irregularidades relativas à omissão de receitas da PJ não são passíveis de serem, entre aspas, repassadas aos sócios e que a fiscalização não tratou de individualizar a conduta do sócio, em prejuízo à empresa. Quanto que, ao contrário do acórdão recorrido, verificamos que o relator descreve os fatos em que a fiscalização se ateve no fato concreto para imputar tal responsabilidade. Portanto, além da necessidade de revolvimento da matéria fática, tendo que o acórdão paradigma parte do pressuposto da falta de descrição das condutas dos sócios, fato que não ocorreu no acórdão recorrido, em que é descrita uma conduta que motivou a responsabilização dos sócios. Para haver análise aprofundada do assunto, seria necessária a indicação de paradigma em assunto similar, glosa de compensação de crédito previdenciário, em que há discussão acerca dos mesmos fatos relacionados ao sócio para o conhecimento do recurso, fato que não houve, portanto, no conhecimento do recurso por esse paradigma. O segundo, em relação a esse paradigma, entendo que não atende aos termos necessários para demonstrar divergência na interpretação da lei, pois, além do assunto discutido nos autos ser muito diverso do presente, ágio interno e amortização, o voto condutor trata do tema naquilo que é importante ao deslinde da presente causa da seguinte forma. Aí ele diz, em relação às pessoas físicas, verifica-se que a autoridade fiscal funda atribuição tanto no inciso 1 do artigo 124, quanto no inciso 3 do artigo 135. Aí diz que foram responsabilizados tais pessoas físicas, e aí diz, com efeito, a autoridade fiscal jamais
apontou qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos das companhias em causa que tenha sido praticado pelas pessoas físicas em análise. E isso nem mesmo quanto a outra pessoa física que detinha a posição central dos negócios do grupo. Mais à frente, ele faz o seguinte: de mais a mais, é despiciendo aduzir que as infrações à lei a que alude o dispositivo legal não se confundem com o descumprimento do dever legal de pagar tributo, apesar de que não há dúvidas que tais descumprimentos consubstanciam também infrações à legislação de regência do tributo em causa. Importante frisar também que toda articulação da autoridade fiscal com vistas a atribuir a responsabilidade solidária às pessoas físicas em causa gravita em torno da participação direta ou indireta, mais incisiva ou mais tênue dessas pessoas na reestruturação societária que culminou com a formação e o aproveitamento do ágio discutido nesses autos. Aí ele acaba afastando a responsabilidade desses sócios. Voltando ao voto, veja acima que o voto condutor desse paradigma, na mesma linha que o anterior, indica que a autoridade fiscal jamais apontou nenhum ato em afrontalização ou os estatutos da empresa para ser responsabilizado pessoalmente, ao contrário do acordo recorrido, que reconhece a existência de fatos praticados em dissonância à lei e estatutos na forma do 1353 CTN. Portanto, além da demonstração fática do paradigma se distanciar em muito da matéria lançada, tendo que os elementos fáticos ora em discussão não são similares ao presente caso, não cabendo recurso especial para reapreciação de fatos ou provas, e nesse sentido eu não conheço do recurso especial do contribuinte. O áudio, presidente. Posso tomar os votos ou querem alguma pergunta? Posso? Eu tenho só uma pergunta, que eu perdi aqui uma parte do... A imputação do sócio foi a declaração em GFIP de créditos inexistentes, é isso? Isso, está no item 12, o relatório, eu descrevo... No item 2, né, do relatório. 12, isso. Eu estou na dúvida, talvez possa ser o mérito, de fato, porque, assim, pelo que eu estou entendendo do relatório aqui, o acórdão recorrido, ele parte do entendimento que houve violação por parte dos sócios, e a violação seria exatamente o mérito do lançamento, que foi a compensação indevida. E aí os paradigmas falam que não houve a comprovação de uma conduta dolosa do sócio de infração à lei, é isso? Isso, foi o que eu entendi pela análise dos paradigmas. Tá, ok. Obrigada. Posso tomar os votos, então, Rita? Ok? Pode, eu vou lendo aqui, pode. Então, o conselheiro não está conhecendo, né, do recurso, esse é o número 32. Conselheiro Mário. Vou acompanhar o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Comparando aqui os paradigmas com recorrido, de fato, assim, são situações
bem diferentes, então não teria como identificar que é a divergência, não. Então, Vou acompanhar. Vou acompanhar. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Com o relator. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheira Rita. Eu vou pedir licença, eu acho que eu conheceria sim, porque eu estou fazendo uma interpretação de que os recorridos, de que os paradigmas, eles exigem uma comprovação de uma conduta, né, diferente daquela que foi imputada pelo lançamento, que aqui ele está chamando de mero inadimplemento, né, que ele fala que tem que ser violação, a infração de lei societária, contrato social, e enquanto o acórdão recorrido, a imputação que ele faz para incluir o sócio foi, né, só a compensação indevida, então não teria dentro do entendimento do paradigma, a comprovação de que aquela compensação indevida teria violado, por exemplo, a questão do estatuto ou do contrato social. Então, eu conheceria no primeiro momento. Rita, no acórdão recorrido, ele até cita o recurso repetitivo da STJ para afirmar que não foi só pela simples falta de pagamento do tributo, né? E sim por violação. Ele cita. Mas é porque a violação que ele fala aqui é a violação dele ter feito a compensação indevida. É sobre a questão. Isso, é sobre a infração à lei aqui, que ele fala, tem infração à lei, mas a infração foi caracterizada pela compensação indevida. E não a infração à lei, pelo que eu estou entendendo dos paradigmas, que exige que seja... Porque pelo que eu estou entendendo dos paradigmas, é aquela corrente que exige que a infração seja ao estatuto ou ao contrato social, e não a legislação tributária propriamente dita, pelo que eu entendi dos paradigmas. Mas essa questão subiu, Rita? A minha dúvida é se subiu isso para discutir, se a gente no conhecimento teria como discutir isso. O conhecimento é a violação de legislação para fim de caracterização da responsabilidade, não? Mas isso não é mérito, hein? Sim, eu acho que aí é mérito. Eu não estou entendendo o que é mérito. Ele fala como o ato que seria a infração à lei seria a inserção de créditos inexistentes no campo de confirmação, né? Mas aí o paradigma trata de uma situação que não tem nada a ver com isso aqui, que é uma questão de imposto de renda pessoa jurídica, é uma situação tão distinta que é difícil até de comparar. Para mim, não teria, assim... Até para se comparar, se, por exemplo, na compensação indevida, se ela seria, de fato, possível configurar esse ato de violação à lei ou não, teria que ser uma outra, pelo menos, parecida. Aqui fala de RPJ... Porque os paradigmas, eles partem, pelo menos, né, das partes que eu estou lendo aqui, dessa interpretação, de que a violação de lei pelo sócio, o ato do sócio não pode contrariar normas societárias, contrato social ou estatuto. Não seria a violação de qualquer tipo de norma, né? Os paradigmas exigiriam que fosse, né, a violação de estatuto, norma societária ou contrato social. Eu conheceria, doutora Mirelene. Ok, eu voto com o relator. Então, no 32, né, por maioria de votos, não conhecer do recurso, precisa a conselheira Rita que conhecer. Vamos tentar julgar o 33? É de minha relatoria? Então,
só faltava a Rita votar, né, nesse processo, e eu. E aí, então, por maioria de votos, não conhecer do recurso, vencida a conselheira Rita, que conheceu. O 33 da pauta é a de minha relatoria, recorrente Fazenda Nacional, interessado Dirval, Indústria e Comércio de Malhas Limitado. Eu já até coloquei aí o voto. É o seguinte, o recurso é tempestivo e, no meu entender, atende os pressupostos, né? Trata-se aí, a única matéria que subiu, tem um microfone que está fazendo um barulho, será que é o meu? Gente, eu estou ativando o mudo de todo mundo aí, tá? Nada pessoal. Obrigada, Rita. Bom, no presente processo, trata-se da EBCAD 35.802, né, relativa a contribuições patronais para a Seguridade Social, incidentes sobre remunerações de segurados formalmente registrados nas empresas Sul, Indústria e Comércio, ARPA, Helga, todas optantes pelo Simples, caracterizados pelo FIS como segurados empregados de fato da empresa autuada nos termos de relatório fiscal número tal. De folhas tal. Então, na verdade, aí são essas empresas, aquelas empresas do Simples, né, que aí empregam os empregados, e aí, mas na verdade se caracterizou como sendo da empresa que é a autuada aqui, tá? Que é essa empresa Dirval. Mas aí, a única coisa que ficou aqui é aquela compensação, né, dedução do crédito, a única matéria que subiu, né, dedução do crédito tributário apurado das contribuições previdenciárias recolhidas pelas pessoas jurídicas interpostas, optantes pelo Simples. Certo? É a compensação daquilo que foi recolhido pelo Simples, pela empresa, essa empresa que acabou ficando tudo no nome dela, como se fosse dela, os empregados. A Fazenda Nacional, por sua vez, entende não ser cabível tal aproveitamento, né? O colegiado recorrido acolheu parcialmente a decadência e, no mérito, deu provimento parcial ao recurso, admitindo essa... E o nosso recurso aqui é essa matéria. O tema não é novo, essa turma que já decidiu no sentido de que a empresa autuada, no caso Dirval, não detém legitimidade para utilizar-se de valores recolhidos por outras empresas para abater tributos por ela devidos. Nesse sentido, eu acordo 9202008258, de 23/10/2019, da Lavra da conselheira Ana Cecília, cujos fundamentos eu adoto e agrego ao presente voto com minhas razões de decidir. A gente já decidiu isso aqui. Vejam que aqui não é uma empresa do Simples, que foi desclassificada do Simples, aí teve que pagar os tributos e aí se aproveitou os tributos. Tem até súmula para dizer que ela tem que ter a compensação, tem que admitir. Aqui não. São empresas que elas não foram desclassificadas. Os empregados ali, os empregados é que se caracterizou que eles teriam vínculo com essa empresa autuada de Dirval. Então, eu estou aqui acompanhando a jurisprudência que a gente já... Não sei se tem outro acordo, mas acho que tem algum do Mário também, né? Tem também um do Mário que era do mesmo sentido, eu esqueci de colocar aqui. Era várias coisas e uma das coisas era essa. Então, aqui, eu estou fazendo as minhas razões de decidir, quer dizer, apesar de o presente lançamento abarcar a parte patronal, que é tributo sujeito ao regulamento do Simples, como bem salientou a Procuradoria em sede contraditória, não há que se confundir as pessoas jurídicas ora recorrentes, no caso aqui é Dirval, né, com as empresas optantes pelo Simples, aquelas empresas que eu citei ali, né, a não ser nos casos em que a legislação assim o permitir expressamente. Desse modo, carece o contribuinte de legitimidade para se valer de compensação relativa a recolhimentos efetuados por terceiros, considerando que o artigo 170 do CTN é claro ao tratar da autorização relativa à compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Saliente contribuinte não é o sujeito passivo do valor que pleiteia o aproveitamento, razão pela qual não se mostra possível o acolhimento da demanda. Então, eu estou seguindo aqui esse voto, né, e que acompanhei, inclusive, e estou, nesse caso, dando provimento ao recurso da Fazenda. A única coisa que ficou foi isso, ressalvando que não é o caso da empresa que recolheu pelo Simples e compensar com os tributos devidos. Ficou claro? Posso tomar os votos? Eu estou, então, conhecendo e dando provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Mário. Acompanho. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo.
Tá mudo, tá mudo, Pedro Paulo. Acompanhe. Conselheiro João Vitor. Presidente, vou pedir licença para divergir e para votar pelo abatimento aí dos valores que foram recolhidos pelas pessoas jurídicas interpostas. Conselheiro Maurício. Maurício. Com o relator, presidente. Com a relatora? Relatora, desculpa. É o adiantado da hora. Conselheiro Marcelo. Acompanhe, presidente. Conselheira Rita. Acompanhe. Então, no 33, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, por maioria, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento, vencido o conselheiro João Vitor, que lhe negou o provimento. Agora, então, ainda temos uns minutos, vamos tentar continuar? Deixa eu ver aqui qual seria agora, o 34 da pauta, não é isso? Deixa eu ver aqui, que eu aqui fechei a minha pauta, de vez em quando eu fecho ela sem querer aqui. Esse foi tirado de pauta, presidente. 34. Por isso que, eu vou até nem que seja para eu Tá. apregoar esses que saíram, porque aí a gente já vai avançando na pauta. Porque eu só me preocupo com a questão do horário do nosso suporte, né? Por causa da gravação. Bom, esse daí foi o 33, né? Bom, teríamos então agora o 34, que seria de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, Falcone, recorrente, Falcone Consultores S.A., esse foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Teria, inclusive, videoconferência. Depois teríamos, então, de relatoria da conselheira Rita, o recurso da Fazenda Nacional, SEI Consultoria de Projetos Limitada. Ele foi retirado de pauta pelo contribuinte e pela PGFN. Depois, então, teríamos um do conselheiro Marcelo, número 36 da pauta, recorrente RASCO do Brasil, Participações e Serviços Siderúrgicos Limitada, também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Aí, então, teríamos o último da nossa pauta, que é o processo de número 37, recurso da Fazenda Nacional, MASP, Maranhense Serviços Profissionais Limitada. Eu só indago se é algo complexo só por causa do tempo. É bem simples, presidente. Eu já vou até direto ao voto e eu explico. O recurso especial da Fazenda, em face da questão do terço constitucional, tá? Não houve contrarrazões. Eu estou admitindo o recurso especial. A decisão recorrida tinha aplicado os termos do RESP, né, na oportunidade do STJ, e nesse caso, como houve a decisão do STF, eu indico aqui no tema 985, com repercussão geral, que entende pela incidência do terço constitucional de férias aí, da contribuição previdenciária, estou dando provimento ao recurso da Fazenda. Certo. Esse é o número 37. 37 da pauta, certo. O conselheiro, então, no 37 da pauta, está dando provimento ao recurso da Fazenda. Conselheiro Mário. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Com o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Com o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanhe o relator. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheira Rita. Acompanhe. Eu também acompanho. 37 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, recurso da Fazenda, não é isso? Dar-lhe provimento, não é isso? Isso, tá. Presidente. Agora, então, nós teríamos o 38 da pauta, que seria 38 e 39 de relatoria da conselheira Rita. O 38 era um recurso da Fazenda Nacional, os dois, né, 38 e 39, era um recurso da Fazenda Nacional, o contribuinte TIM, comércio de embalagem limitada, foi retirado de pauta a pedido da relatora, né, da conselheira Rita, ainda há tempo, ainda dentro do prazo, tendo em vista que ele dependeria, né, teria dependência... São obrigações acessórias e o principal não deu para ter certeza dele.
Certo. Ele tem, então, essa prejudicialidade, né? Então, nós achamos por bem retirar de pauta. Depois ele vai voltar quando tivermos certeza sobre o que ocorreu com a principal. Depois, então, teríamos o 40 da pauta, conselheiro Marcelo Milton, recorrente Fazenda Nacional, interessado seria Johnson & Johnson do Brasil, Indústria e Comércio de Produtos para a Saúde Limitada. Ele teria, inclusive, videoconferência, ele foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Esse, então, seria o último processo. Então, nós terminamos a nossa jornada de hoje, ficamos só com aquele processo que eu fiquei com vista de mesa. Amanhã eu recapitulo para ver o que a gente pode, o que eu posso trazer aqui já sistematizado, tá certo? Perfeito. Então, olha, não acho que vale a pena a gente começar nada, porque já estamos muito próximos do nosso horário. Então, amanhã começaremos às 9 horas da manhã, né, com o processo número 41, e aí eu já vou dizendo para vocês aqui, só para informar, amanhã, que é o dia 26, né, do dia 26, às 9 horas, vamos ter videoconferência, sustentação oral por videoconferência, dos números 54 e 55, só para se posicionarem, caso não tenham olhado ainda a pauta anotada, tá certo? Então, 54 e 55 da pauta. Eu agradeço a participação, a concentração, a tenacidade. Até amanhã e descansem. Amanhã voltamos com as baterias recarregadas. Agradeço a presença da procuradora também, que fica o tempo todo. Até amanhã, então. Boa noite. Até amanhã, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Obrigado, apoio. E, por favor, pode parar a gravação. Boa noite, bom descanso a todos.